Fala galera, estamos de volta na área, vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos sobre localização geográfica, né? Na primeira aula eu falei até de algumas informações importantes, né? Meridianos, paralelos, latitudes, longitudes, coordenadas geográficas. Então agora vai começar a fazer sentido para você, tá bom? A gente vai começar a trabalhar essas palavrinhas, esses conceitos, né, as relações entre eles. Bacana? Vamos começar aqui sobre aquelas linhas imaginárias, né, que cortam o planeta no sentido horizontal. Vamos começar então pelos queridos, né? Pelos queridos paralelos terrestres. Tranquilo? Então a gente está falando sobre as linhas horizontais que simbolicamente, né, são traçadas sobre o planeta, né, que vão facilitar, entre outros aspectos, né, a localização no espaço geográfico. Bacana? Então vamos falar um pouquinho sobre os paralelos e na sequência a gente fala sobre os meridianos. Então a gente vai começar a falar sobre os paralelos terrestres. Bacana? Então, como você já deve ter imaginado, tá? As linhas paralelas são linhas imaginárias que passam paralelamente à linha do Equador. Ou seja, lembre-se lá da matemática, que linhas paralelas elas não se encontram, tá legal? Elas não se encontram. E a gente pode perceber que nós temos, né, a chamada linha do Equador, que é a nossa referência. A linha do Equador, ela corta simbolicamente o planeta, né, que é uma esfera, em duas esferas, né? Rômulo, o que é um hemisfério? Hemisfério é uma metade de uma esfera. Então a gente pode perceber que a estrutura terrestre pode ser dividida como uma esfera em partes. Tá legal? Então a gente pode perceber que a linha do Equador simbolicamente corta o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, tendo como referência a convenção norte, a convenção sul. Tá legal? Então é justamente a linha do Equador, né, que simbolicamente cria essa divisão. É o marco, consequentemente, né, é o nosso 0 graus, né, é o nosso paralelo de referência. Consequentemente, todos os outros paralelos, né, eles partem, né, a partir do Equador, no sentido norte e no sentido sul, tá bom? Perguntinha aqui importante. Quantas linhas paralelas nós temos? Vou dar um tempinho aí para você dar uma pensada, dar uma refletida. Então vou até calar minha boquinha para você poder pensar. Você não para nem quando você pede para a gente refletir. Então vai lá, vou ficar um pouquinho aqui em silêncio. Foi? Então, quantas? Alguns de vocês devem ter falado 5, talvez, né? Como assim? Quais são as 5? Aquelas 5 linhas, né, que você aprende desde criancinha, desde quando você começa a ter os primeiros contatos, né, com a ciência cartográfica. A linha do Equador, como eu citei para vocês, os famosos trópicos, né, de Capricórnio, com uma importância muito grande para o Brasil, o Trópico de Câncer, né, ao norte, o Círculo Polar Ártico ao norte e o Círculo Polar Antártico. Talvez você não tenha, né, uma clareza sobre o posicionamento dessas linhas horizontais, que de fato são linhas, né, de grande importância, são paralelos de grande importância, mas eles não são os únicos. Então, respondendo a pergunta, quantas linhas, né, imaginárias paralelas nós temos? Infinitas, tá bom? O problema é que a gente conhece, dá nomes, né, e tem como referência as 5 linhas, né? A gente guarda na nossa cabeça 5 linhas, que de fato, né, são chamados de paralelos especiais, tá bom? Então, esses paralelos especiais, eles estão diretamente relacionados à incidência solar. E não foi de forma aleatória, né? Assim, poxa, mas por quê? Né? Você tem um traçado imaginário a 0 graus, já entendi, né? Bacana, onde você tem a linha paralela de maior extensão. Reparem, né, gente, ó, pegando essa imagem até como referência, reparem como as linhas paralelas, elas vão apresentar, ó, extensões diferentes, tá certo? Reparem aqui, ó, que elas vão apresentar extensões diferentes. Vamos tentar aqui criar uma continuidade. Reparem, certo? Se você quiser fazer esse teste na sua casa, tranquilaço, pega lá uma bola de futebol, né? Uma bola de outro esporte. Rômulo, pode ser uma menor? Pode, né? Mas assim, para ter uma clareza, né? Pega uma bola lá e corta um barbante. E nesse barbante você vai representar o Equador.
E na sequência você vai cortando, né, barbantes para representar outras áreas no sentido aos extremos. Imagine que os extremos representando os polos. Você vai perceber que os barbantes são de tamanho diferente. Consequentemente, as linhas paralelas imaginárias são de tamanho diferente, tendo a de maior extensão a linha do Equador, né? Então reparem que a gente pode criar aqui infinitas linhas. Tanto no sentido, tendo como referência a linha do Equador, nosso querido 0 graus, bacana, até no sentido norte, bacana, e até no sentido sul, como está representado aqui. Então nós temos, né, as referências latitudinais. Rômulo, o que é latitude? A gente ia falar um pouquinho depois, mas vamos antecipar aqui. Latitude é a distância em graus, lembre-se que a gente está falando de esfera, então vamos aí utilizar a matemática, né, como ciência auxiliadora nesse sentido. É a distância em graus de qualquer parte da superfície terrestre, né, em relação à linha do Equador. Então nós temos de 0 graus, né, que é a nossa querida linha do Equador, está aqui representada, até 90 graus norte e 90 graus sul. Tudo bem? Né? Sul e norte. Daqui a pouco a gente vai ver que esse norte, né, ele vai apresentar os graus positivos e o sul vai apresentar os graus negativos dentro de uma representação matemática, tá bom? Mas, a princípio, eu quero que você entenda isso, tá? Agora, voltando, né, aquela informaçãozinha que eu dei para vocês, que essas linhas, né, esses paralelos especiais, bacana, que simbolicamente cortam o território, né, do planeta, por que eles são tão especiais assim? Eu disse para vocês que tem a ver com a própria incidência solar. Então a relação desse especial aqui, ó, vou até trocar de cor aqui para facilitar, desse paralelo especial tem a ver com a incidência solar, tem a ver com a radiação solar. E, consequentemente, é justamente essa incidência solar que é irregular ao longo do movimento de translação, que é o movimento que o planeta faz em torno de seu eixo imaginário, né, que nós temos a representação daquele ano solar, os 365 dias, né, no calendário civil, né, dos países, das sociedades, das nações, dos povos, né, que adotam o calendário solar. Existem alguns ainda que adotam o calendário lunar, que foi muito utilizado, né, nos povos da antiguidade, mas a grande maioria, né, por influência ocidental, de dominação ocidental, até mesmo a influência cristã, né, de imposição cultural, adotam o calendário solar. Então nós temos aqui, ó, criando, né, as zonas térmicas no planeta, ou seja, a gente vai perceber que a distribuição da radiação ela é desigual. Primeiro que o planeta é uma esfera, bacana, então já recebe essa radiação de forma diferente. Segundo que essa esfera em relação à fonte luminosa, ou seja, ao Sol, já é o que? Inclinada. Então você já tem uma inclinação do eixo em relação ao Sol, tá legal? Por outro lado, esse movimento em torno do Sol é um movimento elíptico, que vai apresentar momentos de maior afastamento, momentos de maior proximidade em relação ao Sol. Tá? Então, esses fatores, logicamente não são os únicos, mas são importantes fatores, explicam essa radiação diferenciada, tá? Explicam, né, essa diferença de incidência solar sobre o planeta ao longo, né, do ano. Obviamente, as regiões próximas ao Equador são privilegiadas, que recebem bastante incidência solar durante todo o ano, tá? Como a gente vai ver aí, certo? Então, no próximo vídeo, você já deve estar imaginando o que a gente vai falar, né? Sobre as zonas térmicas do planeta e, consequentemente, a gente falar um pouquinho sobre o posicionamento de cada paralelo especial, né? Da linha do Equador, do Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta já iniciando sobre esse tema. Beijão pra vocês, grande abraço.